Bom, nós estamos de volta, segundo bloco do Questões de Fé. Agora está conosco hoje o Tom de Minas, e que vai dar a leveza do nosso programa exatamente com a música Leve, que é uma composição dele mesmo em parceria com Santini e Marília. Vamos conferir. Descobrir o que há de bom em nós, ter motivos para sorrir e soltar a nossa voz. Boas novas traz o vento, um convite para voar, sem o peso do momento, sem o fardo do pesar. Seja leve, seja livre, deixe o corpo levitar, e que o sol no horizonte nos convide para voar. Seja leve, seja livre, como um pássaro a voar, sempre em qualquer direção. É feliz quem sabe amar. Quando a vida te pesar e forçar olhar pro chão, ergue logo teu olhar para as nuvens na amplidão. Um convite traz o vento, um convite para voar, sem o peso do momento, sem o fardo do pesar. Seja leve, seja livre, deixe o corpo levitar, e que o sol no horizonte nos convide para voar. Seja leve, seja livre, como um pássaro a voar, sempre em qualquer direção. É feliz quem sabe amar. Muito bem. Bom, nós vamos fazer agora, nesse bloco, uma introdução, dando um pouco a chave de leitura, né, da exortação apostólica sobre a família. Nós poderíamos dividir em 4 partes, que, aliás, o próprio documento faz isso no parágrafo 6. O documento tem uma abertura onde, em primeiro lugar, ele usa a palavra de Deus como inspiração para toda a encíclica e, de modo especial, o Salmo 128 é usado como elemento central da palavra de Deus. Nessa primeira parte, depois da palavra de Deus como inspiração para o documento sobre a família, aí nós temos
o Papa faz uma descrição da situação atual. Ele diz com o pé no chão, situação atual da família no mundo. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a parte central. São 2 capítulos sobre o amor e é a reflexão teológica sobre a doutrina da Igreja, né, de sempre, principalmente nos 2 últimos sínodos que trataram sobre a família, esse último e o anterior, Familiares Consórcio. Depois, nós temos a terceira parte, que eu chamaria a parte pastoral, onde o Papa desenvolve 3 temas: a pastoral familiar, a educação dos filhos e situações difíceis. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos ver um pouco mais, descrever cada uma dessas partes, porque hoje, nesse programa, nós vamos dedicar a uma visão geral do documento, a exortação apostólica sobre a família. Então, tem situações difíceis, mas o Papa tem uma maneira própria de considerar estas situações difíceis. E, por fim, a espiritualidade conjugal, muito importante, que termina com uma oração à Sagrada Família. Essas 4 partes se desenvolvem num longo documento de mais de 200 páginas e nós teremos um pouco o resumo deste documento, porque ele é muito importante, toca o coração da vida da Igreja, que é a pastoral familiar. Nós agora, do ponto de vista prático, vamos chamar um VT. É um casal, Geraldo e Terezinha Xavier, eles têm 55 anos de casados, portanto já fizeram bodas de ouro e tiveram toda uma caminhada, um itinerário desde o namoro, que eles querem testemunhar como essa história deles aconteceu. Vamos conferir. Tenho 6 filhos, 5 genros, agora 3, porque 2 separadas. Uma nora, 13 netos, passarinhos, e uma família muito boa. Meu irmão era colega do irmão dele. Aí me chamou, vamos numa festa de aniversário? Eu falei, vamos. Cheguei lá, era aniversário da mãe dele. E tinha muitos fogos, era uma festa bonita mesmo, com vários tipos de fogos. Eu cheguei lá para fora e fui ver os fogos. Tô olhando os fogos lá fora. Aí ele chegou e falou, cuidado, assim que nós conhecemos. Isso aí é um perigo, esses fogos podem vir em você. Pronto, aí começou o bate-papo, a conversa. Depois ele marcou um encontro comigo. Eu fui escondida, que para minha mãe não podia namorar na rua, não podia dar a mão, não podia nada. Para minha mãe, namoro tinha que ser dentro de casa, sentar na sala com meu irmão sentado perto. Quando nós chegamos em casa, ele resolveu me levar em casa comigo. Mas minha mãe me deu um braço dado, botou ela pra dentro e eu saí fora. Apesar disso tudo, eu voltei lá e eu entrei e comecei a namorar dentro de casa, sentado lá na poltrona, tudo bonitinho. Com meu irmão lá? Como manda o figurino na época, né? Pra sair sozinho era dificuldade, sair nós dois era dificuldade. Não saía, tinha que ser acompanhado. Nós conhecemos em 56. Eu estava fazendo o curso de sargento, que eu entrei para a Polícia Militar em 54. Nós casamos em 61? Nós casamos em 61, então 56, 5 anos entre namoro e noivado. Nesse intervalo aí de namoro e noivado, nós tivemos um desentendimento, ficamos um ano, quase um ano brigados. Um ano, é? Ele pra lá e eu pra cá. Arranjei outras namoradas. Nem encontrava, E aí quando estava faltando, aí eu já estava fazendo curso para oficial da Polícia Militar. Né? Já tava, quando nós desentendemos também, eu já estava no curso de oficiais. Aí o tempo foi passando, antes da minha formatura, acabou que nós encontramos de novo. Né? Ela já foi na minha formatura de aspirante da PM. Você levou um convite da formatura para mim, aí começou de novo. Fizemos as pazes, aí o namoro foi de 4 anos, mais ou menos, o noivado foi de 1 ano e pouco, né? Foi, 1 ano e pouco. Ficamos noivos, 1 ano depois nós casamos. Interessante, né? A gente vê aí, praticamente, nós vamos ter ainda mais conversas, a gente vê até complementariedade. Ela gosta de falar, viu? Ele tenta entrar, mas fica difícil. O casamento tem essa complementariedade, alguns mais em outras coisas e outros mais em outras coisas. Mas aqui eu queria chamar a atenção que o Papa fala a alegria da família, né?
alegria. O casamento como um dom, como alegria, e a gente vê exatamente uma família, não só o tronco inicial, mas também todas as outras ramificações, filhos, netos. É uma família que foi muito bem constituída e isso prosperou. Eu tenho que agradecer a Deus também, porque na nossa família, graças a Deus, de maneira geral, tem tido esta alegria, e também os netos da minha mãe, né, dos meus pais, os meus sobrinhos estão constituindo famílias que também são maravilhosas. Voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco do Questões de Fé.